Amanda, agora faltam 4 minutos para meio-dia. Eu quero trazer aqui um assunto que precisa ser abordado com todo o respeito e cabeça aberta. Gente, preconceito, seja qual for o tipo de preconceito, é sempre inadmissível. O problema é que ele existe e não poupa nem as crianças. 2 famílias com filhos autistas sofreram situações constrangedoras em Cascavel. Eu vou chamar para essa conversa a repórter Jéssica Bergamo, que conversou com essas famílias. Jéssica, qual foi a situação? Pois é, Rabi, um ótimo dia para você, ótimo dia para Dani, ótimo dia a todos. Infelizmente foi uma situação bem complicada. A gente conversou com essas 2 famílias ontem. Inclusive uma das ações, uma das situações aconteceu ainda essa semana aqui em Cascavel. E a gente vai mostrar agora para vocês como que foi, o que aconteceu então com essas 2 crianças que sofreram preconceito por conta do autismo. Olha só. O artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência deixa claro que é crime praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão da sua deficiência. Sendo lei ou não, o importante é o respeito pelo próximo. Rafael tem apenas 4 anos, o pequeno tem paralisia cerebral e autismo moderado. Ele e a família sentem na pele o preconceito. Recentemente passaram por uma situação constrangedora após tentar fazer o recadastramento do Vale Sim. A pessoa com deficiência, ela tem direito ao cartão Vale Sim gratuito. E o meu filho não é diferente. E uma vez por ano é obrigatório você fazer a renovação desse cartão. E a gente foi fazer a renovação e foi na renovação que aconteceu a discriminação. Eles não aceitaram a lei federal 14.019, que abrange meu filho na isenção do uso de máscara, por ele ser autista e não conseguir ficar com a máscara. Mas a minha indignação maior nem é por ter conseguido fazer a metade, por querer ter uma foto atualizada do meu filho, não. Foi pela falta de respeito, pela falta de empatia, pela falta de conhecimento do discriminador. Por quê? Porque é uma instituição que trabalha com a pessoa com deficiência. Então, ela deveria estar por dentro das leis. E lembrando que uma lei federal, ela abrange, sim, qualquer lei municipal. Mas não foi aceito. E a maior indignação foi a opção que eu tive, mesmo com a ajuda da Guarda Municipal, a opção que eu tive que escolher ali, sabe? Deixar o meu filho pro lado de fora e entrar, fazer tudo sozinho. Então, assim, é uma indignação, é um sentimento que eu não desejo que nenhuma mãe sinta, que nenhuma criança passe. Porque é constrangedor você ser discriminado porque você tem uma deficiência. Assim como Rafael, a pequena Giovana, irmã gêmea dele, também é autista. Dona Roseli conta que logo após o episódio para o cadastro de Rafael, um representante da empresa ligou para agendar um atendimento para Giovana. Só que dessa vez se dispuseram a ir até a casa dela. Com a maior educação, eu até que deixei, levar que sim, eu ia aceitar eles virem em casa renovar o da minha filha. Mas daí depois eu pensei, peraí, vão fazer isso para todas as pessoas com deficiência ou somente para minha filha porque discriminaram o meu filho? Não, a minha filha não é melhor e nem pior que nenhuma outra criança com deficiência. Todos são iguais perante a sociedade, perante a lei. Suas limitações, suas deficiências não fazem diferente, fazem um ser humano normal como todas as pessoas. Infelizmente, o caso do Rafael não é o único. Essa semana, mais uma mãe de uma criança com autismo sofreu com o preconceito em Cascavel. Marcele voltava da terapia com o filho e acionou um carro de aplicativo de transporte. No trajeto, o filho teve uma crise e o motorista simplesmente expulsou a família do carro. Eu me senti completamente assim, sem chão, Me senti chocada. Eu jamais imaginei que fosse passar por uma situação dessa, de ser expulsa do carro, porque o meu filho estava num momento de crise, chorando, E ao invés dele tentar ser um amigo, um parceiro ali, tentar contornar a situação, ele simplesmente, nos expulsou do carro e foi uma situação constrangedora, que eu não desejo que nenhuma outra criança ou pessoa com autismo passe por isso novamente. Em nota, a empresa de transporte por aplicativo informou que recebeu a grave denúncia envolvendo a família de Marcele e assim que tomaram conhecimento, eles baniram o motorista. Na hora, a família não conseguiu reagir. A gente ficou sem reação e no final ainda, quando a gente saiu do carro, ele ainda cobrou pelo valor da corrida, Aí depois eu fiz a denúncia com
no aplicativo e tive o reembolso parcial do valor da corrida. Marcela e Roseli têm muito em comum. Além do tratamento especial com os filhos, elas têm esperança de um mundo melhor. Então eu até deixo aqui uma mensagem para todas as mães ou pessoa com deficiência. Não tenha medo, não tenha vergonha e principalmente não tenha culpa. A gente não tem culpa de ter um filho com deficiência. O filho com deficiência não tem culpa de ter vindo com uma deficiência. A única culpa que vamos carregar pro resto da vida é ver qualquer pessoa com deficiência sendo discriminada e não fazer nada. Ficar de braços cruzados. Essa é a única culpa que a gente vai carregar. Eu espero que ele... Até o fato de eu estar me expondo assim, né, sendo entrevistada, é para que as pessoas tenham menos preconceito, né, mais respeito, mais empatia, que não é porque a criança não tem cara de autista, né, assim que eles falam. Você não sabe se a criança tem autismo ou não. Então, antes de você julgar, de você olhar, fazer uma cara feia, você olhar para a mãe e perguntar se ela não quer uma ajuda, né? Tentar ajudar em vez de criticar. Porque o mundo já está cheio de julgamento, de críticas, né? Vamos tentar ser um pouquinho mais solícito com as pessoas. Esperança, né? Essa é a mensagem. A gente, na verdade, quis conversar, mostrar os casos, não para gerar uma revolta, porque sim, é revoltante. Ontem, quando a gente conversou com as famílias, realmente é um caso que choca, né? São duas crianças que passaram por essa situação, mas o intuito, na verdade, é orientar e realmente mostrar para as pessoas como que funciona, né? Como que é a realidade dessas famílias que têm as crianças com autismo. Agora, em nota, a Valicim respondeu a gente, falou que inclusive foi um mal-entendido e que no mesmo dia a empresa se desculpou com a família e que se dispôs a ir tirar a foto na casa, como a mãe mesmo já havia mencionado na reportagem, viu? Agora, hoje de manhã, então, nós conversamos também com a presidente da Associação das Mães de Autistas aqui em Cascavel, que ela falou, na verdade, como que faz um acolhimento dessas famílias, porque muitas vezes eles não denunciam os casos, mas chega até a associação. Olha só. A gente vê de uma forma muito triste, lastimável, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, apesar de ter sido um fato triste, de a gente trazer essa conversa para a sociedade, né? E conversar, discutir e informar as pessoas, porque a falta de informação, ela acaba prejudicando, né, a convivência em sociedade e acontecendo esse tipo de situação, né? Primeiro passo, a gente faz uma verificação, né, do que aconteceu, já damos, claro, todo o apoio a essa família, ouvimos, né, os dois lados ou quem estiver envolvido no ato ali, no acontecimento, e depois nós fazemos uma nota de repúdio, informamos a imprensa, porque geralmente a imprensa também acaba sabendo, porque é uma forma da gente trazer a discussão, né, não de expor ninguém, mas de trazer a discussão e informar. Pois é isso mesmo. E agora, então, para trazer um pouco mais de informações para vocês, a gente vai conversar com a Lohane Alcântara, que é presidente do Conselho Municipal de Acessibilidade e também da parte da OAB. Explica para a gente, Lohane, existe uma lei que, na verdade, assegura todos os deficientes, né? Exatamente. Nós temos, a princípio, teve uma lei em 2012, que é a Lei Berenice Piana, que coloca as pessoas com transtorno do espectro autista no mesmo rol de pessoas com deficiência, os direitos que já foram alcançados e conquistados por esse grupo, então abrangem também o público de pessoas com autistas, não é? E a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, em seu artigo 88, dispõe que praticar, incitar ou induzir discriminação de pessoa em razão de sua deficiência combina-se uma pena de reclusão de 1 até 5 anos, dependendo das circunstâncias. Ou seja, quando se fala de reclusão, a gente fala de uma pena mais severa, para crimes mais severos. A Lei Brasileira de Inclusão, então, entende que a pessoa tem essa proteção e quando se pratica algum crime, ele é punível. É a primeira vez que a legislação, o ordenamento jurídico brasileiro, ele é muito rico em leis protetivas. O que se quer na sociedade não é punir. A gente não gostaria que nós tivéssemos que punir as pessoas. A gente gostaria de conseguir conviver, porque nós temos que ter leis e ainda essas leis não se efetivam na realidade. Por isso que a gente se depara com situações como essas que nós acabamos de ver, em que práticas de discriminação ainda
acontecem no seio da sociedade. Agora, no Brasil, hoje em dia, são muitos autistas, que na verdade, por isso mesmo que surgiram essa lei, né? Que surgiu essa lei. Exatamente. Segundo o IBGE, cerca de 24% da população possui algum tipo de deficiência. Se nós formos pensar na população que nós temos em Cascavel, cerca de 330, mais ou menos, mil habitantes, isso dá uma população de quase 30 mil pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Então, a sociedade tem que aprender a conviver com as diferenças, com as características das pessoas e aceitar as pessoas e entender que o direito de igualdade é promovido na medida em que nós promovemos alguns atos de diferenciação, e essa diferenciação, isso é o próprio José Afonso da Silva, que é um jurista conhecidíssimo no Brasil, constitucionalista, ele diz que para que a gente possa realmente atender ao princípio da igualdade, há que se atender às especificidades das pessoas nas condições que elas possuem. Então, para que a pessoa possa ter o direito de estudar e de se desenvolver em condições de igualdade, é necessário que sejam promovidas algumas ações pelo poder público nos diferentes serviços e, no caso da educação, oferecer o professor de apoio pedagógico. E o mais importante, diante disso que a gente acabou de ver, essas discriminações que ainda ocorrem cada vez mais acentuadamente, né, na nossa sociedade, é que a sociedade e que o poder público também, quando vai prestar os serviços que atendam a população, que promova cursos de formação, que nós tivemos agora no dia 3 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Não é um dia que foi instituído pela ONU lá em 1992, apenas para ser comemorado, mas sim para que esses temas sejam debatidos pela sociedade e que a gente possa cada vez mais reduzir o preconceito, porque o preconceito é quando eu não conheço, antes de formar um conceito, e a sociedade aprende muito com a inclusão, com as pessoas estando ali, convivendo conosco, e a formação e esse debate, ele tem que estar em pauta. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, fica a dica, né, para todo mundo de casa, para nós também, que desconhecemos um pouco sobre a situação, mas que sempre busque sempre muita informação antes de qualquer ação, viu, Rabi? A informação é sempre a melhor arma contra o preconceito. Aliás, eu tenho dó da ignorância do preconceituoso. Já em relação à vítima do preconceito, nesse caso, as crianças com autismo, fica aqui o nosso abraço, o nosso acolhimento, né, Jéssica, de igual para igual. É assim que a gente tem que se tratar nessa vida. Somos todos iguais. Dani.